Olá, querido, graça e paz, tudo jóia? Olha só, terminamos a nossa semana de oração. Louvado seja Deus, terminamos com uma visitação de Deus, uma palavra muito especial, encerrando uma série de mensagens que Deus nos deu dentro do tema Fortalecendo as Bases da Nossa Fé. Encerramos falando sobre a soberania de Deus, um Deus que age na história, um Deus que age de maneira sobrenatural, que vem nos momentos mais cruciais para mudar os rumos da nossa vida, para, em nome de Jesus, se revelar de uma maneira salvadora e de uma maneira transformadora. Deus é maravilhoso e, como diz aquela antiga canção, apesar da glória que Deus tem, Ele se importa com cada um de nós. Essa é a grande revelação do amor de Deus por nós, um Deus que foi capaz de enviar o seu próprio Filho para se tornar carne, para se tornar um homem como nós, para morrer por nós, como o João Batista revela, dizendo, faz a revelação a respeito de Jesus, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a grande revelação do grande amor de Deus, maravilhoso amor de Deus que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Então nós encerramos falando sobre esse agir soberano de Deus. A palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isso é algo muito especial, é uma revelação do coração do Pai para o teu coração, no sentido de nos mostrar que nós podemos descansar nele, podemos confiar nele, porque apesar das circunstâncias ao nosso redor, Deus está no controle de tudo e ele tem um fim proveitoso para nos fazer experimentar o melhor dele para a vida de cada um de nós, para vivermos plenamente o propósito de Deus para as nossas vidas. É por isso que ele faz com que todas as coisas se alinhem, mesmo no meio da grande bagunça, muitas vezes, da nossa vida, das nossas emoções, das circunstâncias ao nosso redor, mesmo muitas vezes nós tendo uma vista terrível para o caos, Deus não perdeu o controle, mas Ele está alinhando todas as coisas para que possamos viver o melhor dele. Muitas vezes o que nos parece ser um deserto é tão simplesmente a porta que está se abrindo para um novo tempo de bênção, um novo tempo de abundância, um novo tempo de frutificação, um novo tempo que Deus está preparando para nós. Tem uma palavra muito especial aqui em Efésios capítulo 1, e eu gostaria de deixar essa palavra para você, que diz assim, olha: nele digo, no qual fomos também feito herança, a predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz que Deus age de maneira sobrenatural e ele não precisa pedir conselho para ninguém, porque é dele que emana toda a sabedoria, e ele, no seu agir sobrenatural, no seu agir soberano, ele decidiu nos escolher, nos trazer para ele, e ele faz todas as coisas conforme o conselho, o seu conselho, o conselho da sua vontade. Portanto, amados, Deus está no controle de todas as coisas, e isso traz tranquilidade, Deus traz paz ao nosso coração, porque sabemos, entendemos, compreendemos e reconhecemos o agir sobrenatural de Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz: pois nele fomos criados, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Uma grande revelação do próprio Cristo de Deus, o enviado de Deus, que está agindo de maneira a preparar todas as coisas. O que a palavra de Deus tem revelado ao nosso coração, amados, é que o Senhor, segundo o seu conselho e a sua vontade, ele tem algo preparado, algo muito especial para nós. Nós podemos descansar no Senhor. E tem uma palavra aqui, na verdade,
dois textos bíblicos que vale muito a pena a gente meditar. Um é a revelação que Deus traz através da vida de Jó, dizendo no capítulo 42, versículo 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E é interessante que Jó vai descobrir isso na pior situação que ele poderia viver. Foi no momento de grandes perdas, foi no momento de grande dor, foi no momento de grande desespero. Mas ali ele descobriu que mesmo em meio às maiores tragédias que a gente possa viver, Deus não perdeu o controle, mas Ele está na direção de todas as coisas. E uma outra palavra muito especial é quando Deus, na verdade, quando Jesus, ele vai visitar Maria e ele vai dizer para ela assim: eu não disse para vocês, Maria e Marta e Maria, no momento em que Lázaro já havia sido enterrado, ele disse: eu não disse para vocês, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Ou seja, é a revelação de Deus no sentido de que a sua graça, a sua bondade há de nos visitar conforme o seu querer. O que fica para nós diante de tudo isso é que Deus está agindo e que esse Deus que age de maneira soberana, ele vai ministrar algo sobre o seu coração, no sentido de fazer com que você seja conduzido a viver a vontade dele. E a maior notícia, a melhor notícia para mim e para você é que nós podemos descansar, porque Deus está no controle de tudo. Quando a porta se abre, Deus está no controle de tudo. Quando a porta se fecha, Deus está no controle de tudo. Quando Deus responde a minha oração, Ele está no controle de tudo. E quando Deus não quer me responder, me deixa vivendo um momento de silêncio, Ele está no controle de tudo. E de alguma maneira Deus está trabalhando, agindo para trazer a sua boa vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. A vontade de Deus, ela é maravilhosa. E o Senhor que nos ama, nos conduz a viver o melhor do seu querer para a nossa vida. Isso é confiar e compreender, reconhecer, aceitar que nós servimos um Deus soberano que está acima de todos e que age da maneira como Ele quer. Termino dizendo para você, descanse o seu coração. Deus está no controle de tudo. Deus te abençoe. Fique com Deus. Descanse na paz de Cristo. Em nome de Jesus.